Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o verso 2. Mateus 28. Aleluia. Essa foi uma ligação do céu para a sua vida. Acho melhor você atender. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 2. Eu quero começar essa palavra de hoje pelo final. Nós vamos ler esse versículo agora, mas vamos ler ele de novo depois. Eu quero que você gere expectativa no seu coração, porque não é mais um culto, não é mais uma noite, não é mais uma agenda da sua vida, não é mais um rolê que você foi conhecer, não é mais uma programação do seu domingo. Essa noite é a noite do seu encontro com Jesus. Essa é a noite que a sua vida é totalmente transformada. Nós não sairemos daqui sem que a presença de Deus esteja encharcando o nosso espírito. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: de repente. Eu amo essa palavra. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Será que você pode ler mais uma vez comigo? 1, 2, 3. De repente houve um grande terremoto. Pode ser até aí. Diga bem forte: um grande terremoto. Mais uma vez, diga: um grande terremoto. Eu vim aqui essa noite com uma missão de Deus sobre a sua vida. Eu vim com uma missão do Senhor, direta do trono de Deus, para te falar que esse ano você vai precisar chacoalhar o mundo. Vou dizer mais uma vez: esse ano você vai precisar shake the world, chacoalhar o mundo, estremecer o mundo. Porque a Bíblia está dizendo que um dia o nosso Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando foram encontrar Ele no túmulo, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Há uma unção de Deus nesse lugar. Houve um grande terremoto. Se prepara, porque ainda esse ano quem chegar perto de você vai ser chacoalhado pela presença de Deus. Esse é o ano da Igreja Vitória chacoalhar as ruas da Marechal Rondon. Esse é o ano desse bairro Amandaí saber que existe uma igreja barulhenta, que é apaixonada por Jesus, que vai chacoalhar o mundo. Chacoalha alguém do seu lado aí, chacoalha essa pessoa e fala: chacoalha o mundo, é hora de shake the world. Aleluia. Shake the world. Vamos chacoalhar o mundo. Vamos chacoalhar o mundo. Quem está pronto, diga amém. Vou perguntar mais uma vez, está muito fraco. Quem está pronto, diga amém. Pastor, que igreja que fala gritando toda hora? Irmão, se acostuma, porque esse é o som do avivamento. De silêncio já passa o cemitério, de tristeza já passa lá fora. A alegria do Senhor é a nossa força. E enquanto tiver fôlego nos nossos pulmões, nós gritaremos: só Jesus é Rei. A gente não pode se acostumar com pessoas que vão para o estádio, gritam muito mais alto por causa de um jogador de futebol. A gente não pode se acostumar com pessoas que passam a noite cantando canções para ídolos humanos. Nós precisamos lembrar que existe uma voz que precisa se levantar, que é uma voz profética dos últimos dias, que é uma igreja que entendeu que um dia a pedra foi rolada e o anjo desceu, e agora chegou a nossa vez de estremecer a terra. É a nossa vez de levantar a voz, é a nossa vez de olhar para a violência, para o pecado, para a orfandade e dizer: nós não aceitamos, basta. Existe uma igreja que tem uma voz profética que vai chacoalhar o mundo. Eu não sei para quem eu estou pregando essa noite, talvez é só para mim. Se tiver algum crente aqui disposto a ser um agente do Senhor, para chacoalhar o mundo, para mudar a história, para fazer algo para o Senhor, essa é a noite. Libere, por favor, um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Deus está levantando uma igreja que vai chacoalhar o mundo. Deus está levantando uma igreja que vai chacoalhar o mundo. Por isso hoje eu começo uma nova série de mensagens nessa igreja, chamada Shake the World. Eu não sei o que você veio buscar aqui no Senhor, eu não sei qual é a lista de coisas que você precisa do Senhor, mas eu quero te dizer, existe algo além do que você está pedindo, que Deus quer fazer através de você. Então escute o que eu vou dizer para você. Atenção, passageiros, porque esse é o ano que você vai precisar viver o seu chamado. Esse é o ano que você vai precisar fazer algo diferente para Deus. Esse é o ano que você vai precisar lembrar que se você está vivo, existe um porquê. Se você está respirando, é porque existe algo além do que comer, trabalhar e dormir. E esse algo é viver o seu chamado no Senhor. Deus está te chamando, se levanta em ousadia. Comece a entender, 2025 é o ano mais incrível da sua história. 2025 é o melhor ano da sua vida. 2025 não é mais um ano no seu calendário. 2025 é o ano do maior rompimento dessa igreja. 2025 é o ano onde nós marcharemos pelas ruas da cidade, declarando que só Jesus é o Senhor. Aleluia, aleluia. Levanta sua mão e diga: eu tenho um chamado do Senhor. Eu tenho um chamado do Senhor. Eu tenho um chamado do Senhor. Irmão, presta atenção. Olha para mim. Deus já te chamou. Pastor, mas é que eu estou esperando alguém vir e falar para mim. Eis que te digo. Acontece, amém? Porém, quando você nasce nesse mundo, e quando você conhece Jesus, automaticamente você já recebe o chamado. O problema é você tentar fugir desse chamado. O problema é a gente caminhar a nossa vida todos os dias fingindo que isso não existe, fingindo que Deus não está me chamando, fingindo que Deus não me chamou. Sabe, a gente precisa lembrar que existe algo que Deus está fazendo. E uma das nossas orações nessa igreja é: Senhor, seja o que você estiver fazendo no Brasil, não nos deixe de fora. Seja o que você estiver fazendo em Campo Grande, não nos deixe de fora. Hoje nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, e esse mês é um mês onde o Brasil inteiro precisa parar para lembrar disso. Esse é o mês que praticamente muitos países vão lembrar do que Jesus fez na cruz. Agora entenda, irmão, a obra que Jesus fez na cruz não é o fim, é o começo. Vou dizer mais uma vez para que você entenda: o que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você, não é o fim da história, é o começo da história. A sua vida não acaba em saber que Jesus perdoou você dos pecados. A sua vida não acaba em você saber que Ele te amou. A sua vida começa quando você entende que Ele te ama. E com uma pergunta: a quem enviarei? A pergunta de Deus para mim e para você é: quem está disposto a viver por algo maior? Quem está disposto a de fato gastar a sua vida por algo maior? Eu preciso te falar como funcionam as coisas nessa igreja. Posso ser pastor hoje em nome de Jesus? Eu sou um pastor Freta, pastor profeta, essa noite, amém? Pastor Freta, posso ser o pastor Freta essa noite? Ok. Mas eu sinto de Deus está alinhando essa igreja para um tempo de amor por almas, por um tempo de amor por vidas, em um tempo que nós vamos desejar que as pessoas também vivam o que nós estamos experimentando. É um tempo que nós precisamos compartilhar da medida que Deus está derramando sobre nós. É um tempo que nós precisamos nos levantar sabendo que existe uma cidade inteira para ser ganha para Jesus, e nós estamos fazendo muito pouco. Alguns estão fazendo nada, outros estão tentando, mas não estão tendo firmeza. Por isso nesses dias nós vamos falar sobre qual é o chacoalhar de Deus para a nossa geração. Nós estamos em abril de 2025, é o 4º mês do ano.
O tempo não vai parar, o tempo não vai esperar você se posicionar, por isso eu quero te dizer essa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, para que você se levante, posicionado no Senhor, e comece a ter maturidade, para saber que o que Deus está fazendo, o que Deus está preparando, o plano de Deus, ele é muito maior do que as suas vontades, do que o seu egoísmo, e os seus problemas. Existe algo que Deus está fazendo na nossa geração, e a gente não pode ficar distraído. Shake the word. É hora de você carregar essa presença. Pastor, o que você está falando? A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo poder está em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, a palavra vai dizer: aquele que crê em mim, Jesus diz isso, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus multiplicou pães e peixes, curou enfermos, ressuscitou mortos. Quantas coisas Jesus fez. Ele olha para nós e fala: aquele que crê em mim, obras maiores farão. Por isso eu quero que você se prepare para viver um ano cheio de milagres. Eu quero que você se prepare. Levante sua mão, eu quero profetizar. Eu vi um pastor falando isso, eu quero imitar o que ele falou. Nós teremos um museu aqui na igreja, e nesse museu nós vamos colocar cadeiras de rodas, muletas, talhas, remédios, tudo que o mundo diz que é impossível. Nós testemunharemos um tempo de milagre como nunca vi isso ainda. Se prepare para visitar um museu e lembrar: essa muleta eu estava no dia, a pessoa chegou com perna quebrada e foi curada. Esse remédio eu estava no dia, a pessoa chegou depressiva, deprimida e era necessitada de remédio, mas Jesus tocou a vida dela e ela foi curada. Se prepara, porque é um novo tempo do Senhor. Esse ainda é o ano do reino de Deus, e o reino de Deus não é comida, não é bebida, vai ser o poder de Deus. Mas eu acho que eu não sou capaz. Tudo bem. Davi, quando foi chamado, ele estava esquecido num campo. Moisés, quando foi chamado, estava fugitivo no deserto, com crise de ansiedade. Abraão, quando foi chamado, precisou ir para um lugar que ele não sabia. Todos os homens da palavra de Deus, que tiveram um chamado do Senhor, no momento em que foram chamados, não estavam prontos. Isaías, que foi um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que profetizou sobre o Messias. A palavra fala que em Isaías, no começo do texto, Isaías tinha lábios impuros. E esse mesmo homem de lábios impuros, no capítulo 6, teve um encontro com a presença de Deus, e o serafim pega do trono de Deus um fogo, uma labareda, e coloca na boca do profeta, e transforma o que era impuro em puro, transforma aquilo que era destino de fracasso em destino profético, pega aquilo que era destino de vergonha para destino de honra. Ele pode fazer isso na nossa vida. Então se prepara, porque Deus está te chamando. Pastor, mas minha vida está de cabeça para baixo. Seja bem-vindo à Igreja Vitória, porque esse é o ano que Deus vai transformar a sua história, esse é o ano que Deus vai mudar a sua vida, esse é o ano que o seu chamado vai florescer, esse é o ano que a sua família inteira vai saber que Jesus está na sua vida. Esse é o ano que essa cidade vai saber: existe uma igreja apaixonada por Jesus, de pessoas imperfeitas que amam Deus, que é perfeito, que amam Deus, que não falha. Aleluia! Levante sua mão e diga: eu amo Deus, que é perfeito. Diga: eu amo um Deus que nunca falha. Pastor, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa gerar amor por almas. A gente precisa gerar isso no nosso coração. Irmão, escuta isso. No Brasil existem 344 etnias indígenas. Dessas, 99 ainda
não sabem quem é Jesus. No Brasil, existe muita gente que sequer ouviu falar de Jesus. Você está aqui na igreja, irmão, você está ouvindo de Jesus, mas talvez você conheça pessoas que nunca experimentaram Jesus. Tudo que conhece é uma religião, não Jesus. A gente precisa voltar para entender por que Jesus morreu e qual é a nossa missão agora, qual é o nosso papel depois que Ele morre. Ele vem para a terra, Ele morre na cruz, tem terremoto, Ele chacoalha a terra, Ele ressuscita. Em Mateus capítulo 28, quero que você leia comigo, esse é um versículo muito conhecido. Vamos ler o verso 19. Depois que Jesus morre, as palavras de Jesus, as últimas palavras dele para nós e para os discípulos é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, esse é o ID, essa é a grande comissão que eu e você precisamos lembrar. Essa é a agenda de Deus que precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Irmão, presta atenção, nós precisamos entender que se tem algo de valor em nós, tem que apontar para um nome que é Jesus. A gente vive num tempo tão egoísta, em que a gente quer colecionar troféus, a gente quer ser o melhor empresário, a gente quer ser o melhor funcionário, a gente quer ser o melhor carro da família, a gente quer ter a melhor conta da família, a gente quer ser o melhor em tudo. Mas quando chega para as coisas de Deus, a gente quer servir mediocremente, a gente quer servir só de longe, a gente não quer se envolver, a gente não quer saber o que Deus está fazendo em Campo Grande. Eu não quero saber o que Deus está fazendo em Campo Grande, eu quero saber o que Ele pode fazer por mim. A gente está preocupado naquilo que Deus pode fazer só na minha casa, mas esquece que talvez o meu vizinho não tem nada para comer, não tem nem paz para dormir. Irmão, presta atenção, se a sua vida não servir para amar alguém, de nada serve. Por mais incrível que seja o seu propósito, se não servir para abençoar quem está do seu lado, de nada serve. Eu estou aqui para te falar, não deixa passar os anos da sua vida, não deixa passar os dias da sua vida, correndo atrás daquilo que você não vai levar para o céu, conquistando aquilo que você não vai levar para o céu. Sabe o que nós levaremos para o céu? Almas. Sabe qual é o nosso tesouro do céu? Almas, pessoas. Agora mesmo, pessoas nessa cidade estão tirando a sua própria vida, homens, mulheres, crianças, na periferia, na classe alta, em toda a sociedade. Pessoas agora estão sentindo vazio no coração, porque não conhecem uma saída. E a pergunta é: aonde está a igreja? Aonde está a luz que precisa brilhar? Aonde está o sal que precisa temperar a terra? Aonde está? Nós não ficaremos presos aqui nessa igreja, nas quatro paredes. Esse é o ano que você vai precisar colocar uma bota de sapato de preparação do Evangelho da Paz, ajustar os seus passos para marchar nessa cidade e dizer: olha o que Deus está fazendo na minha vida. Se prepara, porque nós vamos marchar e vamos chacoalhar essa cidade, vamos chacoalhar esse estado, vamos chacoalhar essa terra, que é a terra de avivamento. Pelo amor de Deus, alguém que fé nessa igreja comigo, para celebrar Jesus nesse lugar. Aleluia, Senhor. Paulo estava indo para Damasco com cartas para matar crente. Paulo era um cara que perseguia a igreja. Paulo era um cara que queria matar os cristãos. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, lá em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus. E aquele que perseguia os cristãos agora começa a ser aquele que vai amar as pessoas. Aquele que queria matar o projeto de Deus se torna o principal apóstolo de pregação aos gentios. E esse Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer algo muito interessante. Quero que você abra comigo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, e ele coloca lá: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Esse versículo é maravilhoso, sim ou não?
Leia mais uma vez comigo, 1, 2, 3. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para todos, é de graça, pela fé, está disponível. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que palavra poderosa. A graça de Deus, a redenção do Senhor. Todo aquele, pode deixar na tela por favor. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Na sua casa, na sua família, os seus amigos, todos esses serão salvos. Mas tem algo que a gente precisa lembrar, versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? A salvação está disponível. O que não está disponível é a sua agenda para Jesus. Talvez o que não está disponível é o seu tempo para servir ao Senhor. Escute, eu não estou falando para você ficar 24 horas dentro da igreja. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: o pastor mandou perguntar. Pode falar, fica tranquilo, amém? Fala assim: o pastor mandou perguntar. Quem foi a pessoa que você chamou para vir com você hoje? Olha o silêncio, silêncio do pecado. Irmão, presta atenção. Quantos amam a Jesus aqui? Ele é bom ou não é? É maravilhoso ou não é? É poderoso ou não é? Sim ou não? Quantos amam a presença do Senhor? Quem aqui já está sendo curado pelo Senhor esse ano, abençoado? Levanta sua mão. Só está começando, irmão. Se prepara, porque esse ano você vai precisar chacoalhar o mundo. Como virão? Existe uma salvação que está disponível, mas a pergunta é: mas quem vai pregar? Quem vai falar? Quem serão aqueles? Os campos estão prontos. Os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. Mas poucos são os trabalhadores. Não aqui, na igreja mais apaixonada por Jesus. Levanta sua mão. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa é uma noite diferente para você. Essa é uma noite que Deus está te chamando. Do mesmo jeito que chamou Davi, do mesmo jeito que chamou Moisés, do mesmo jeito que chamou Abraão, do mesmo jeito que chamou Isaac, do mesmo jeito que chamou Jacó, do mesmo jeito que chamou Salomão, do mesmo jeito que chamou todos esses grandes homens da Bíblia. Essa é a noite que Deus está te chamando para você assumir o seu papel no reino de Deus, para você assumir o seu chamado no reino de Deus. Escute a minha voz profética: chega de fugir do chamado de Deus, chega de ir para longe daquilo que Deus está te chamando. Para de ser Jonas e começa a ser Isaías e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser como um farol, eu quero ser como uma flecha, eu quero ser como ponte sobre as águas. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero viver para chacoalhar o mundo. Eu quero viver por algo maior. Eu não quero viver só por viver. Eu quero fazer história junto com aquilo que Deus está fazendo sobre essa igreja. Se vai aplaudir o Senhor, aplauda forte. Aleluia. 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 Eu profetizo sobre o seu coração um amor por vidas. Eu declaro sobre o coração um amor incrível pela presença de Deus e por pessoas. Por pessoas. A gente pode colocar um novo slogan na igreja? Um slogan profético, podemos? Podemos? Então diga assim comigo: até que a casa esteja cheia. Pastor, até quando vocês vão fazer o quarta flow? Pastor, até quando vocês vão fazer conferência, louvor, palavra? Está comigo em nome de Jesus. Escuta, nós temos uma palavra do Senhor.
Esse é o ano de maior colheita dessa igreja. É o 5º ano, galera. É um ano que Deus está estabelecendo fundamentos sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo e, sabe, de verdade eu não sei se vai dar tempo da Maria Luísa casar. Espero que não, que Jesus volte antes, em nome de Jesus, aleluia. Mas nós precisamos lembrar que crianças estão correndo aqui na igreja. Crianças estão sendo abençoadas lá em cima. Nós estamos preparando a próxima geração. E nós precisamos lembrar que na nossa hora de ser apaixonado por Jesus, nós não podemos ser adúlteros com a presença dEle, amar o Senhor e amar o mundo. Escute isso, você que ainda está em cima do muro, ama Jesus e ama o mundo, ama Jesus e ama o mundo. Desculpa, talvez você vai precisar procurar outra igreja, porque essa igreja está se levantando um povo apaixonado, completamente e desesperado pela presença dEle. Se prepara agora, você que me ama, você que não me ama, porque eu quero falar algumas verdades. Esse ano, você precisa entender, Deus está preparando e vai chacoalhar a sua estrutura, porque o que você está ganhando no seu salário é pouco. O que você está fazendo é pouco. Não se acostuma com aquilo que você está vivendo. O reino de Deus é um reino, e todo reino tem riqueza. Não é amor ao dinheiro, é amor ao reino. Aquele que entra no reino entende que se precisar sair moeda da boca do peixe, vai ter que sair por causa do reino de Deus. Esse é o ano que você vai precisar entender. Chega da igreja deixar que a cidade seja tomada por pessoas com princípios contrários à palavra. Nós somos uma igreja moderna, parede preta, cheia de LED, pastor e pastoras novos. Eu mais que ela, aleluia, de cabeça, amém. Mas nós pregamos a palavra de Deus, que é imutável. E quando chegar a vez dos nossos filhos, nós vamos dizer que nós construímos uma base firme. Pessoas que não se abalaram por causa de tempestades, pessoas que não se abalaram por causa de vendavais, pessoas que não foram jogadas de um lado para o outro, porque conheceram a palavra. Irmão, de verdade, talvez você ainda não se firmou no Senhor. Não é porque você não tem fé, não é isso, não é que você é uma pessoa má e vai para o inferno, não é isso, é só por causa disso. Você ainda não se apaixonou completamente por Jesus. A gente tem facilidade para apaixonar por tanta coisa. A gente se apaixona por coisas materiais. Não dá. Só consegue viver o chamado do Senhor quem é apaixonado por Ele, quem está disposto a largar um barco cheinho de peixe e seguir Jesus, que está disposto a viver algo incrível no Senhor. Por isso é tempo de você chacoalhar o mundo. É tempo da gente se levantar como uma igreja que mantém a chama acesa, que mantém a chama acesa. Já percebeu que parece que hoje o que é certo é o que é errado? Parece o certo não é você ter família e casar e construir família, ser fiel à sua esposa. Parece que o certo é você não casar, amigar, pegar todo mundo, não se relacionar com ninguém, aí você está certo na sociedade. Parece que o certo não é você ser uma mulher virtuosa do lado do esposo. O certo é você ser feminista e achar que você não precisa de homem, que você pode lutar suas causas de mulher, que o homem está abaixo de você, porque você quer conquistar o seu espaço, mostrar que você é melhor que o homem. E você começa a entrar numa ideologia demoníaca e esquecer o papel que Deus colocou na Bíblia, de que é de ser mulher virtuosa, construir a casa como sabedoria. Parece que tudo está invertido. Parece que ser pai não é ser aquele que guia o filho, que corrige pela palavra de Deus, que carrega os princípios do Senhor, mas é ser ausente e dar dinheiro, mas não presença. Irmão, isso é o contrário da palavra de Deus. O seu filho não precisa do seu dinheiro, ele precisa do seu abraço. Quem está comigo aqui essa noite em nome de Jesus? É um tempo novo para nossas vidas. Deus está virando uma chave nessa igreja, porque a criação aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por isso nós declaramos nesse lugar: existem princípios do Senhor que a gente não pode mais negligenciar como igreja. Não dá para perder tempo. Irmão, posso falar uma coisa para você? Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu prego como se fosse minha última vez, porque pode ser que um dia seja de verdade. Todas as vezes eu subo nesse altar para pregar, porque eu já vi pessoas que vieram no culto, eu preguei, e no outro dia se mataram. Então talvez para alguém aqui pode ser a última vez. Eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo, porque há uma unção derramada sobre as nossas vidas, para que a gente faça a obra de Jesus continuar. Presta atenção, irmão. Não é correr atrás da bênção, não é correr atrás das coisas, mas aquele que entendeu o reino de Deus sabe que as bênçãos acompanham aqueles que caminham no reino de Deus. Aonde você for, a bênção vai te acompanhar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, já é abençoado e é seu por herança. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Para de olhar para baixo e começa a olhar para cima. Para de achar que a vida vai acabar esse ano, vai vir outro ano do mesmo jeito, e daqui a pouco você se aposenta, e daqui a pouco não sei o que lá. Não, irmão, presta atenção. Existe algo pela palavra de Deus que nos faz viver para fazer história, para marcar a nossa geração. E não tem a ver com quanto você ganha, não tem a ver com a cor da sua pele, não tem a ver com o tamanho do seu cabelo, tem a ver com o tamanho do seu coração apaixonado por Jesus. Eu sou o pior da igreja, o mais improvável. Talvez eu não era a melhor pessoa para ser pastor dessa igreja. Talvez eu possa concordar com você que não gosta de mim, mas eu duvido alguém aqui ser mais apaixonado que eu. Eu duvido alguém aqui ser mais disposto que eu, porque eu e minha esposa, nós entregamos a nossa juventude para o Senhor. Então, em nome de Jesus, é tempo da gente olhar para pessoas como almas do Senhor, pessoas que precisam de Jesus. Eu sei que você tem coisas que precisam resolver na sua vida. Talvez não é essa palavra que você queria ouvir no domingo de abril. Talvez não é isso que você queria ouvir na Igreja Vitória. Eu fui lá porque o pastor é motivacional. Mas estou aqui para te falar uma coisa, irmão. A gente precisa ter perto da gente pessoas que se doem menos e se doam mais. Pessoas que estejam mais empenhadas pelaquilo que Deus está fazendo, não só na sua vida, mas na cidade. Não só na sua vida, mas no estado. Não só na sua vida, mas no Brasil. Nós acabamos de ter um culto domingo, e nós já estamos em outro domingo. Tem gente aqui que não sabe falar o que aconteceu na semana, que tão rápido que foi. Até quando você vai deixar a voz do chamado do Senhor sobre você ecoar sobre você, entrar num ouvido e sair do outro? Quem está comigo em nome de Jesus? Quem vai voltar no próximo culto? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Eu queria muito pregar aquilo que eu queria pregar, mas eu fiz um pacto com o Senhor. Eu não subo aqui se não for para dizer o que Ele quer dizer. E essa noite a palavra que Deus tem para mim e para você é essa: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Quero que você leia comigo uma passagem. Pedro foi chamado por Jesus enquanto ele estava falido. Ele tem uma pesca milagrosa,
Em Mateus capítulo 17, vamos ler o verso 24. A Bíblia diz que Pedro começa a caminhar com Jesus, e eles se encontram nesse episódio quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: o seu mestre não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa, e antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos postos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Versículo 27. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe, diga bem forte comigo, primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar o imposto por nós dois. Um milagre de Deus. Pedro sabia pescar, já tinha experimentado um milagre relacionado à pescaria, e agora eles encontram uma nova situação. Eles precisam pagar um imposto. E Jesus fala para Pedro: Pedro, vai no mar, lance o anzol e pegue o primeiro peixe. E dentro da moeda tinha recurso para pagar o imposto de Pedro, o imposto de Jesus. O imposto de Pedro, o imposto de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Deus manda dizer para você o seguinte: é tempo de você entender que existe algo que Deus está fazendo na sua vida, mas existe algo que Deus precisa fazer nessa geração. O que é natural e o que é espiritual, da sua vida e da igreja, da sua casa e da igreja. Há um recurso de Deus em milagre para que você viva o sobrenatural na sua vida e na igreja. Quem está comigo, diga amém. Fala para o seu irmão assim: você não está pronto para essa palavra, mas eu vou liberar. Deus está levantando pessoas aqui nessa igreja, que o que você está usando como trabalho não apenas vai pagar as suas contas, mas será tão abundante que também pagará as contas do Senhor. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu posso profetizar mais uma vez para você dar amém. Deus está levantando um tipo de gente aqui nessa igreja, que Deus não só vai prosperar o seu caminho, a sua casa, as suas contas, mas vai te dar capacidade para chegar nessa igreja e dizer: o que precisa comprar, pastor? O que precisa pagar, pastor? É o telão? É o aluguel? Eu não sei, mas está superabundando na minha vida. Eu encontrei na boca do peixe uma moeda capaz de realizar, não só na minha vida, mas também na vida do Senhor. Para quem é essa mensagem essa noite? Alguém pode celebrar Jesus e dizer: é para mim essa mensagem, é para mim. É por isso que Deus vai colocar você em lugares altos. Não é para o seu ego ser inflado, mas para você lembrar: Deus vai prosperar o seu caminho, porque existe uma palavra, uma obra para ser completa nessa cidade. Existe muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente fazer. Quem é dessa igreja sabe, nós demos um passo de fé gigante nesse lugar, todos os dias. E eu não consigo entender você vir aqui, levantar a sua mão para o céu e dizer: vou chacoalhar o mundo. Você ama Jesus, o seu coração está totalmente convertido, mas o seu bolso está mundano. Não consegue ofertar, muito menos dizimar, porque ainda acha que isso é para o homem. Irmão, presta atenção, essa obra não é do Eberson, não é da Raíssa. Essas portas foram abertas, é o plano de Deus para essa cidade. Existem muitas pessoas que precisam de Jesus. Até quando você vai olhar para a sua finança e falar assim: não, Deus, eu te amo, eu canto para você, mas meu dinheiro não, Deus.
Pedro estava desesperado, porque precisava pagar algo natural, mas ele entendeu que pela palavra de Deus, o impossível se torna possível. Eu não sei se você já pescou algum peixe com $1 dentro. Alguém já fez isso? Não? Mas se prepara, porque no mundo espiritual, aquilo que você tem feito, o seu trabalho, mas é meu dia a dia, pastor, é só pescar peixe. Se prepara, Deus vai usar o que você tem, Deus vai usar o seu trabalho, a sua vida, a sua história, para colocar recurso que não vai ser só para você, vai abastecer os seus celeiros, mas também vai fazer com que o reino de Deus avance. Vai fazer com que o reino de Deus avance. É incoerente da nossa parte vir todas as vezes na igreja e ter gente ainda que não conseguiu entender, não consegue dizimar o Senhor. Irmão, presta atenção. Para a gente chacoalhar o mundo, a gente também precisa ser igual Pedro. Para chacoalhar o mundo, a gente também precisa entender que a minha vida aponta para um caminho. Eu estou esperando o primeiro testemunho dessa igreja, porque Deus já me disse que pessoas que trabalham vão parar de trabalhar para viver de rendimento, de investimento, para ter tempo para o Senhor, para viver por um propósito. E levanta sua mão, Iago. Deus manda dizer para você, mano, e eu choro porque eu tive uma visão sua agora, cara. Se prepara, mano, porque Deus te chamou para se integrar na obra do Senhor, cara. Não se preocupa com a moeda do imposto, porque na boca do peixe tem um imposto para você viver sua vida, mas também para ajudar o reino de Deus. Deus está capacitando a sua casa, capacitando a sua vida, e muito em breve, mano, Deus vai prosperar tanto sua vida, que servir ao Senhor integralmente, o seu propósito vai ser o maior testemunho dessa história. Vai ser o maior testemunho da sua vida. Deus me fala que muito criança, mano, você orou um dia ao Senhor e disse: Senhor, me usa. Deus manda dizer: hoje é o dia da sua resposta. Um dia você foi Isaías e falou: envia-me a mim. Deus te deu uma esposa, te deu uma filha, te colocou numa igreja, tem capacitado os seus passos, tem capacitado sua mente, a sua sabedoria. Você tem carregado uma unção, você tem carregado paixão. Quem chega perto de você é incendiado, é chacoalhado. Mas vai chegar um tempo que Campo Grande precisa que Iago se levante, que o pastor Iago se levante para viver integral para a obra do Senhor. Porque para crescer essa igreja, só um pastor precisa ter outros pastores, e você é um deles. Pastores que vão viver integralmente para a obra do Senhor. Não vamos se preocupar com as contas, porque o dinheiro não é nosso Deus. Não vamos se preocupar com nada desse mundo, porque a nossa provisão vem do Senhor. Será que alguém aqui pode celebrar Jesus pelo que está fazendo nessa igreja? É hora de você chacoalhar o mundo. É hora de você chacoalhar o mundo. É hora de você chacoalhar o mundo. Aleluia. Há uma unção de Jesus aqui nesse lugar. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, escuta isso, irmão, em nome de Jesus. O diabo chega para Jesus, Jesus está 40 dias no deserto. Não estou falando de você, estou falando de Jesus. E o diabo chega para ele, e uma das coisas que o diabo fala é: olha, todas as riquezas desse mundo, eu posso te dar todas elas. Qual é a resposta de Jesus? O problema não são as riquezas, porque a condição do diabo era: eu te dou tudo se você me adorar. A resposta de Jesus não é assim: a riqueza não presta, tem que ser pobre. A resposta de Jesus não é essa. A resposta de Jesus é: somente a Deus adorarei. Então escute, Deus vai prosperar sim o seu caminho.
Mas a partir de hoje você precisa entender quem é o seu Deus. Porque para chacoalhar o mundo, se o dinheiro ainda é o seu Deus, não ouse levantar a mão nessa igreja para dizer te amo, Deus. Se você ainda trabalha e vive por causa de grana, irmão, presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Deus quer mudar a sua vida, para você parar de viver, suar por causa de dinheiro e começar a viver por propósito. Olha para mim, irmão, por favor, eu sou um testemunho vivo disso. Desde que eu sou criança, eu entendi qual era o meu chamado e meu propósito. Nunca me faltou nada. Eu cresci num lar de pastores integrais, que não tinham salário. Quantas vezes eu vi os meus pais orarem porque não tinham grana? Posso contar um testemunho para você? Eu lembro no primeiro dia da minha faculdade, eu queria fazer direito. Eu falei, pai, e aí, vou fazer minha matrícula? Ele falou assim, filho, não temos dinheiro, mas ora que Deus vai fazer. Todos os meus amigos da escola estavam fazendo a faculdade, eu ainda não tinha feito a minha matrícula. No dia, irmão, eu ia aqui da UANA, prestes a pegar um ônibus para vir para Campo Grande. Uma pessoa vai na igreja e fala assim, eu vim aqui fazer uma oferta para pagar a primeira mensalidade do Eberson. Desde que eu entrei na faculdade, nunca me faltou nenhuma mensalidade. Formei em Direito. Desde que eu me lembro, eu tenho memória, eu vejo Jesus colocando ao meu caminho promessas e promessas e promessas. Eu falo, Deus, eu preciso de um teclado para tocar, Deus me dá um teclado. Deus, eu preciso de algo, Deus me dá algo. Deus, eu preciso de uma esposa maravilhosa, Deus me dá uma esposa maravilhosa. Porque eu entendi que a minha vida não é para correr atrás de coisas, mas para correr atrás dEle, da presença dEle. O que falta para você talvez é entender que Deus vai prosperar seu caminho. Deus vai usar aquilo que você faz. Pedro era um pescador, então ele não foi vender leite, ele foi pescar. É o mesmo emprego, o mesmo trabalho. Qual é a diferença? Agora eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, mas o mercado está falando que corretagem não está vendendo nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus, e esse mês eu vou vender muito mais do que eu vendi em toda a minha vida. Eu não sei qual é a palavra que você vai carregar, mas de uma coisa eu sei: é hora de você chacoalhar o mundo. É hora de você caminhar debaixo da palavra de Deus, porque os campos estão prontos e a igreja precisa avançar. Por isso nós declaramos uma provisão abundante. Alguém recebe em nome de Jesus? Diga, eu recebo. Não é colocar o pé e Deus põe o chão, é esperar a palavra de Deus e caminhar em cima dela. Vou contar outro testemunho, posso ou não? Posso ou não? Nós falamos assim, vamos fazer uma conferência. Isso nunca contei, é novo. Algumas poucas pessoas sabem. Uma conferência numa igrejinha custa um pouquinho. Uma conferência numa igrejona custa muito. E a Raia falou, amor, pastor, que às vezes ela me chama de pastor, a gente precisa fazer uma conferência de mulheres. Eu queria muito trazer uma pessoa de fora, mas o custo é alto. Eu falei assim, amor, vamos orar. Se for de Deus, nós vamos fazer. Então Deus falou comigo, filho, faz para ativar a fé da igreja. E nós fizemos pela fé. Não foi fácil. Não tivemos um empréstimo, vamos emprestar um dinheiro e vamos fazer. Não foi isso que aconteceu. Demos um passo de fé. E mais ou menos, vou falar números aqui para você entender, não ficou menos que 50 mil reais. Quando eu fiz o cálculo, eu falei assim, meu Deus, 50 mil reais, da onde? Da onde? Eu falei, mulheres, vai orar. A Raíssa fez reunião com mulheres, colocou essas mulheres para fazer jejum, para orar. Nós criamos várias estratégias, fizemos tudo o que podíamos. Fizemos stand para a galera vir, empresários. Fizemos cantina todo mês. Fizemos cantina, abre um parênteses, hoje tem pastel retrô, tá bem? Fecha parênteses. Fizemos tudo que nós podíamos. Faltando uma semana, estava eu, o Diogo, que era responsável pela inscrição. Eu falei, mano, a gente precisa pagar as contas. Tem quantas inscrições? 100. Nós estávamos contando com 400 inscrições. Eu falei, tem quantas? 100. Eu falei assim, 100 vezes 4? Ele falou, não, 100. Precisávamos de um milagre. Mas nós fizemos até onde nós podíamos.
dias antes da gente pagar coisas altíssimas, 2 mulheres vieram aqui na igreja, do nada, entraram na sala comigo, com a Raíssa, conversaram um pouquinho, falaram assim: olha, pastor, a gente veio aqui para falar um negócio para vocês. Uma falou assim: eu não sou dessa igreja, mas Deus me falou para trazer um dízimo aqui na igreja. Eu falei: quanto? 10 mil reais. Aí eu dei uma desmaiada e acordei. Eu falei assim: meu Deus. Daí a outra falou assim: mas não é só ela não. Por quê? Porque eu também. Quanto? 18 mil reais. Aí eu falei assim: eu não acreditei, eu não sabia nem como fazer isso. Foi a maior oferta da igreja na história. Eu falei assim: e agora? Como que faz? Aí elas fizeram a oferta. Deus me falou: filho, quantas inscrições você precisava? Mano, pode pegar seu celular e fazer a conta. 130 vezes 200, porque era o número que precisava para pagar as contas. Exatamente 26 mil reais. Deus me disse: você não precisa das pessoas, você precisa da minha palavra. E eu disse: faz a conferência, vai ter a conferência, dá o passo de fé, porque eu falei, eu vou fazer. O seu papel é ir para o mar, jogar o anzol e pegar o peixe, colocar a moeda na boca do peixe, é comigo. O seu papel é lançar a rede, trazer os peixes para dentro do barco, é comigo. O seu papel é se posicionar no Senhor, chacoalhar o mundo, é com Ele. Eu não sei para que essa mensagem, mas eu quero te dizer: há uma unção nesse lugar para chacoalhar você, para que você chacoalhe o mundo. Deus é fiel, Deus é fiel. Pagamos todas as contas, irmão, não devemos nada. Todas as contas, não ficou nada pendente, nada para trás. Como? Não me pergunte. Eu só sei que uma conferência que era para ser um dia se transformou em 2 dias, em um dia só para mulheres, uma manhã só com as mulheres e uma festa de celebração aqui na noite de domingo. Tivemos 400 pessoas no domingo à noite. E Deus me disse: continua, meu filho, porque o reino de Deus não é ter tudo, mas ter acesso a tudo. Quem está comigo aqui essa noite em nome de Jesus? Então presta atenção. Deus sabe do nosso coração. Às vezes a gente erra, até eu e a Raíssa, porque a gente cuida mais da igreja do que da nossa própria casa. Eu sei que existem outras igrejas, outros pastores, não quero dar nome nem julgar ninguém, que é o contrário. A igreja está há 10 anos com a mesma goteira, o som é qualquer som, a mesa é qualquer mesa, qualquer coisa faz, e a casa é luxo. Você está numa igreja que os pastores já são milionários. Faz quanto tempo que eu falo isso? Sou filho do dono do ouro e da prata, nada me faltou. Então eu quero te falar para você, eu quero usar esse tempo para que você entenda. Pastor, mas é 10%. Sabe por que é 10% que nós ofertamos ao Senhor? Porque é justiça. 10%, olha como Deus é poderoso, irmão. 10% é para ter equidade. É uma fração, não importa quanto você ganha. Quem ganha muito é 10%, quem ganha pouco é 10%. É para ser justo, porque Deus não está preocupado com o valor, mas com a atitude. Como pastor, eu quero te falar, você precisa entender que se Deus não for o Deus do seu coração completo, vai ser muito difícil de você chacoalhar o mundo. Se Deus não for completo na sua vida, se Ele não for dono do seu dinheiro, do seu coração, do seu casamento, do seu relacionamento, da sua casa, da sua família, talvez você pode passar como alguém normal nessa vida e vai ter um bom velório, uma boa reputação, quem sabe, sei lá, o nome de uma rua. Mas se você entender que tudo que você tem veio dele,
eu te garanto que você está pronto para fazer história. Está comigo em nome de Jesus aqui nessa igreja hoje. São muitos testemunhos, irmão, que nós temos, muitos testemunhos. Por muito tempo a gente achou que ser cristão era ser triste, mal vestido, sem estilo, cabeça e cabelo estranho, fedido. Não pode tocar guitarra na igreja, é do diabo. Não pode, tudo é do diabo, tudo é do diabo. Aí o diabo foi pegando todas as coisas. E é o que o pastor Gustavo Paiva fala, que o diabo só tem voz aonde a igreja se calou. Por isso, em nome de Jesus, irmão, eu quero desafiar você essa noite a sair desse culto com uma certeza: eu não vou viver mais para mim. O meu trabalho é para glorificar o nome do Senhor, e é por isso que Ele vai prosperar o seu trabalho. A minha família é para abençoar, é para glorificar o nome do Senhor, e é por isso que Ele vai restituir a sua família. A sua vida é por causa do Senhor, e é por isso que nós vamos chacoalhar o mundo. Aquilo que para você era o fim, na verdade é o começo. Mateus capítulo 28, versículo 2. Pensaram que ele estava morto, pensaram que era o fim. Mas em Mateus capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz que de repente, diga bem forte comigo, de repente, eu estava andando pela cidade e de repente entrei no Insta e achei uma igreja. Eu amo o de repente do Senhor. Eu estava perdido em casa com crise de ansiedade. De repente um amigo meu me chamou: vamos numa igreja chamada Igreja Vitória. De repente houve um grande terremoto. Jesus foi o primeiro a chacoalhar o mundo com a sua morte e ressurreição. Agora chegou a nossa vez, nós que carregamos o mesmo poder de Jesus, chacoalharmos o mundo, chacoalharmos o mundo. E faremos isso cantando, faremos isso gritando, faremos isso orando, faremos isso amando, faremos isso com ação social, faremos isso com nossos dízimos, com nossas ofertas. Nós faremos com tudo que nós temos, porque chegou a nossa hora de fazer história. Nós somos a grande geração, a grande comissão de levar o perdida em alguns lugares, que falar para elas: olha só, você pode ir para a exposição e passar a noite inteira num show, mas eu tenho certeza que no outro dia você vai acordar vazio. Mas eu te garanto que um dia na presença de Deus, um dia na presença de Deus, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outros lugares. Vamos, Elifas, hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que alguém pode liberar um grito ao Senhor? Aleluia, aleluia. Quem está pronto, diga amém.